Olá, eu sou a pastora Donizete, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estamos aqui na nossa aula do Plano Divino através dos séculos. E continuando então o que eu falei no último vídeo, que eu falei que nós estamos vivendo o último período sobre a dispensação da graça, né? Que nós estamos na dispensação da graça. E estamos vivendo, então, o período o tempo da igreja de Laodiceia. Então, nós podemos entender o seguinte: estamos nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias, o Senhor Jesus está às portas, o Senhor Jesus está voltando, Ele está vindo buscar a igreja no evento do arrebatamento, porque a segunda vinda do Senhor Jesus, ela se divide em duas etapas. Primeiro o arrebatamento, que vai ser só para os salvos, o mundo não vai ver. E depois, então, de 7 anos, enquanto nós estivermos no céu com Jesus por 7 anos, participando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, de tudo aquilo que nós vamos participar no céu, depois do arrebatamento, aqueles que perderem o arrebatamento vão estar aqui na terra, sofrendo os juízos, os castigos de Deus que vão estar sendo derramados aqui no planeta sobre o pecado e sobre o pecador, e também eles vão estar sofrendo nas mãos do anticristo. Então, depois, no final desse período de 7 anos, então, vai ser a vinda visível de Jesus. A segunda vinda, aí que a Bíblia nos informa que todo olho verá, que Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras e todo olho verá. Mas então a primeira etapa da volta de Jesus é o arrebatamento da igreja, e esse é secreto, é só para os salvos. Então o mundo não vai ver o arrebatamento. Só vai ouvir o toque da trombeta, como o apóstolo Paulo falou, que é no toque da última trombeta que nós vamos ser arrebatados. Então só vai ouvir essa trombeta aquele que é salvo, aquele que está vivendo uma vida para Deus, que serve a Jesus, que busca o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai nos arrebatar e nos levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então nós temos que estar preparados, temos que vigiar, temos que viver uma vida correta diante de Deus, porque senão vamos perder o arrebatamento, e aí então vamos ficar aqui na terra para sofrer nas mãos do anticristo. Mas nós não queremos ficar, né? Nós queremos ser arrebatados, e por isso então a necessidade de vivermos uma vida correta diante de Deus todos os dias. Mas então eu estou te falando isso para você entender que o próximo evento, e esse evento vai ser mundial, ou seja, não é um evento isolado que vai acontecer em um determinado país ou em uma determinada cidade. Não, é um evento mundial, no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo dia, de uma só vez. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, então, a sua noiva, vai ser no mesmo horário. É claro que pode existir diferença, por exemplo, por causa do fuso horário. Aqui no Brasil, quem sabe, o arrebatamento vai acontecer durante o dia, enquanto que em outros países, aí, por causa do fuso horário, vai ser noite. Ou aqui vai ser noite em outros dias, mas é no mesmo instante, não importa se é dia ou noite. Então o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. O Senhor Jesus está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja, porque nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos aqui, vivendo esse período da última igreja, que é chamada a igreja de Laodiceia, a igreja morna. E então o próximo evento, que será um evento mundial que está para acontecer, é o arrebatamento da igreja. Aqui então, terminando o período da graça, acontece então o arrebatamento da igreja, onde os salvos, nós os salvos, seremos levados pelo Espírito Santo ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então eu quero ler para você o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo falou, que está escrita no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já partiram salvos, já morreram salvos.
para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, a nossa esperança é de encontrar os nossos parentes, os nossos amigos que já partiram e que partiram salvos. Vamos encontrá-los no arrebatamento. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o que o apóstolo Paulo está nos informando aqui é de que o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. E ele está dizendo aqui, aqueles que já morreram e que morreram salvos, que aceitaram o Senhor Jesus enquanto estavam vivos e morreram salvos, eles, no momento que a trombeta tocar, eles vão ouvir o toque da trombeta, vão ressuscitar, o seu corpo vai ser glorificado, e nós, em seguida, os vivos. Paulo falou assim, nós os vivos, os que ficarmos. Então, ele estava dizendo assim, aqueles que estiverem vivos no momento. Ele estava falando isso porque ele estava vivo naquele momento e o arrebatamento poderia ter acontecido no tempo que ele estava vivo. Então, por isso ele falou, nós os vivos. Mas muita coisa tinha de se cumprir e ainda está se cumprindo, né? E o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas agora, então, depois de todo esse período que nós já vivemos, a próxima coisa a acontecer é o arrebatamento. E está para acontecer de um minuto para o outro. Então, Paulo disse isso aqui, depois nós os vivos, quer dizer, no toque da trombeta, primeiro os que já morreram salvos, vão ressuscitar, ter o seu corpo glorificado, e em seguida os que estiverem vivos, que forem salvos, também vão ter o seu corpo transformado e glorificado, e aí vão subir. Aí diz aqui assim, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os que já morreram. Então os que já morreram, mas só os salvos, os não salvos não vão ressuscitar aqui. Essa aqui é a primeira ressurreição, é só para os salvos. A segunda ressurreição é para os não salvos, que é depois que passar o milênio para o juízo do trono branco. Então é outra ressurreição dos não salvos. Mas aqui no arrebatamento, só os salvos, que morreram salvos, é que vão ser ressuscitados. Então eles ressuscitam e os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, logo em seguida. Mas é uma fração de segundos. Não demora, é super rápido. E nós vamos nos encontrar com eles. Esse com eles aqui, então, está dizendo, os que estiverem vivos no momento do arrebatamento vão ser transformados, glorificados, e se encontrarão nas nuvens com aqueles que já tinham morrido e que eram salvos e que agora também tiveram o corpo glorificado através da ressurreição. Então, nós vamos nos encontrar com eles entre nuvens. Aí diz assim, para o encontro do Senhor nos ares. Então, nós nos encontramos com os salvos que já partiram, nós os que estivermos vivos no momento do arrebatamento, e em seguida, junto com eles, encontraremos o Senhor Jesus, então, nos ares. E quem que vai nos levar? É o Espírito Santo. Porque ser arrebatado é ser tirado, é ser arrancado. Então, o Espírito Santo vai arrebatar aqueles que têm a presença do Espírito Santo no coração, aqueles que vivem para Jesus. Quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. Então, a importância de buscar o Espírito Santo, de estar preparado, de orar, de buscar sempre a presença de Deus para estar preparado para esse momento que vai acontecer a qualquer momento. E daí a palavra do Senhor ainda diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós podemos entender isso. Se prepare, o Senhor Jesus está vindo. Ele está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva, os salvos. E
Para isso, então, nós temos que estar preparados. E no arrebatamento, então, tem um detalhe importante que as pessoas fazem muita confusão. O arrebatamento é só para os salvos do período da igreja. Só desde aqui, ó, do início do tempo da igreja, no dia de Pentecostes, que foi aonde começou a igreja, até o momento do arrebatamento. Todos que morreram salvos porque creram em Jesus, nesse período, vão participar do arrebatamento. E os que estiverem vivos também, que crerem em Jesus. Mas são os salvos do período da igreja. Os salvos de antes disso, ou seja, os salvos do Antigo Testamento, ainda não vão ressuscitar aqui. Não vão participar do arrebatamento. O arrebatamento é para os salvos do período da igreja. E nós somos os salvos do período da igreja, porque nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da igreja. Então, o arrebatamento está para acontecer. Se prepare, ore, vigie, jejue, busque o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos tirar desse mundo e nos levar aos ares, nos ares, como diz aqui, para encontrarmos com o Senhor Jesus e aí estarmos para sempre com Ele. No próximo vídeo, então, eu vou estar falando um pouco a respeito do que vai estar acontecendo, então, na terra, no período da tribulação, que é o que vem depois do arrebatamento. Então, fique com essa palavra, com essa mensagem para edificar a tua vida. Se prepare, o Senhor Jesus está voltando. Assine o nosso canal da Banda Séries no YouTube e você vai receber todos os nossos vídeos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.